Olá, estamos aqui com mais uma edição do Viver Plenamente, desta vez alusiva ao Janeiro Branco, que é um mês de promoção à saúde mental, que foi eleito, né, como Janeiro Branco pela questão das pessoas se preocuparem sempre em almejar metas, colocarem objetivos para a sua vida. Geralmente, quando é a virada do ano, as pessoas buscam novamente ressignificar metas que ficaram do ano anterior, novas metas para o ano seguinte, né? Novos objetivos, buscas existenciais, inclusive, né? E por isso a gente está trabalhando o Janeiro Branco hoje com uma convidada que já esteve no nosso programa e que hoje retorna, que é a Daniela Dexheimer. A Daniela Dexheimer, então, atende como psicóloga e psicanalista crianças, jovens e adultos. E a linha dela é principalmente as dificuldades escolares, né, que isso é uma das grandes preocupações, principalmente dos pais. Agora com essa história de pandemia, pós-pandemia, a gente continua nessa situação que acaba sendo bem preocupante. E ela então veio falar um pouquinho sobre essa temática. Daniela Dexheimer, seja bem-vinda ao Viver Plenamente. Obrigada. Novamente, nossa convidada cativa. Obrigada pelo aceite do convite. Vamos então conversar um pouquinho, né, sobre essa temática aí, que hoje é tão preocupante, a virada de ano e os objetivos das pessoas, principalmente numa fase tão complicada como essa que a gente vem vivenciando desde a chegada do Covid-19. Exatamente. Então, Aline, obrigada pela acolhida novamente, né? Fico bem feliz pelo convite novamente e acho super importante falar ainda mais que cada mês tem uma temática diferente. O Janeiro Branco, ele acho que realmente mostra para as pessoas qual a importância da terapia na vida das pessoas. Uma das coisas que eu percebo, assim, é que as pessoas, quando viram o ano, elas costumam replanejar, né? Reavaliar valores pessoais, profissionais, da vida em si, né? E o Janeiro Branco, ele lembra muito isso. As pessoas começam a refazer planos para este ano que vem vindo. Daniela, eu gostaria que você, né, trouxesse um pouquinho para o pessoal de casa acerca de questões, né, que relatam justamente essa questão do Janeiro Branco, que é essa reflexão acerca de novas metas, novos objetivos de vida, de ressignificar objetivos, tanto pessoais quanto profissionais, para que as pessoas comecem a repensar, né, e pensar em dicas de como é que elas podem fazer isso de uma forma saudável. Porque a gente vem vindo aí também de um período longo já de pandemia com a Covid-19 e isso tudo também prejudicou muitas vezes planos, alguns foram adiados, outros não, algumas pessoas apresentaram algumas comorbidades, principalmente com ansiedade e depressão. E como é que a gente pode então estar trabalhando isso no âmbito, né, dicas aí dentro do ambiente do setting terapêutico? Eu percebo muitas pessoas ansiosas por questões de não conseguirem lidar com a frustração de terem feito muitas metas durante o ano ou até na virada do ano e não ter conseguido fazer elas. E colocar em prática. Colocar em prática. Então, eu sempre começo dizendo por que tu não faz essas metas ao teu alcance. Não adianta fazer metas abusivas, metas muito altas que as pessoas às vezes não conseguem efetivá-las. Né? Então, é isso que a gente vem trabalhando, né? Tentar aquelas pessoas que são mais com organização. A rotina é super importante, né? Principalmente nas férias, tentar ao máximo manter a rotina que vinha tendo ao longo do ano. A rotina você fala desde o horário de acordar, horário de dormir, alimentação. Que outras dicas que você poderia dar? Assim, Daniela, principalmente com crianças. Eu não gosto de trabalhar com horários. Eu coloco metas ao longo do dia. Hoje eu tenho que acordar, tomar meu café, vou para academia, enfim, vou indo, não questão de horários, porque isso acaba gerando uma frustração e uma ansiedade muito grande de talvez ter passado um pouquinho daquele horário e não ter cumprido. Então, fazer um checklist, né? Hoje eu fiz isso. Se não conseguir, bom, vou fazer amanhã,
né? Para não gerar essa ansiedade, não consegui, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então faz esse checklist e vai pontuar, consegui fazer mais coisas do que eu queria, do que realmente eu queria. Então já é um avanço. E as metas a longo prazo? Né? Que tipo de dicas você poderia dar? Assim, as pessoas às vezes costumam fazer uma lista com muitas metas e daqui a pouco elas não conseguem dar conta da quantidade de metas que colocaram. Né? Eu ouvi, enfim, né, que a gente tem visto na literatura que geralmente deixá-las mais sucintas e mais palpáveis para a realidade do momento. Exatamente. Isso? Isso. Tem mais alguma dica que você queria colocar dentro disso? Eu acho que seriam essas, assim, fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Não adianta a gente querer fazer muito mais coisas que a gente consegue e não dá conta. E dentro da psicanálise, que é a tua linha teórica que tu costuma trabalhar, né? O sujeito passa sempre por um processo de autoconhecimento e ressignificação, né? Desde as relações familiares, relações afetivas e até do sentido da vida dele. Como é que você poderia colocar dicas para as pessoas buscarem esse autoconhecimento? Primeiramente, buscar uma ajuda psicológica, né? Eu acho que sozinho a gente não consegue fazer nada. E ter alguém que não está ali para julgar, não está ali para te autocriticar, e sim para te acolher, já é um grande passo. Muitas pessoas ainda têm esse preconceito de ir para os atendimentos e acabam, né, vou no psicólogo, psicólogo é para louco. Hoje em dia isso não, né? Acho interessante. Ainda tinha muito preconceito, né? Ainda Algumas existe. pessoas ainda colocam isso como Sim. um preconceito de não buscar. E a terapia ela não é só para uma pessoa que está às vezes apresentando já o problema, mas sim é importante sempre que a gente coloque isso para as pessoas que estão de casa, para que se busque um conhecimento, um autoconhecimento e uma ressignificação das suas relações para ter uma qualidade de vida melhor. Existem pessoas às vezes que vão, né, Daniela, só para o foco do trabalho, outros focam só na vida pessoal e esquecem do trabalho. As coisas têm que estar em certo equilíbrio. E esquecem de nós mesmos, né? Nós como ser humano, antes de tudo a gente é um ser humano. Então essa questão de colocar metas além, a gente precisa se autoconhecer, conhecer nossas fragilidades, nosso tempo, né, que é muito importante. Quanto tempo o tempo tem, né? E é muito legal quem consegue e quem foge dessa barreira, passa essa barreira, né, esse tabu que é a ir para a terapia. Perfeito. Daniela, tu tem diversos locais de trabalho e locais de atuação hoje, né? Desde Campo Bom, Porto Alegre, Novo Hamburgo, tu vens trabalhando e com diversos públicos também, né? Dentro dos cuidados e dessa situação de pandemia, o que permanece? Quais os cuidados que os adultos podem ter na promoção de saúde mental com os seus filhos? Eu sei que o teu foco principalmente é adolescente e crianças, né? E quais as dicas que a gente poderia também ressignificar os objetivos dessas crianças, a rotina dessas crianças e desses adolescentes? É muito importante manter essa rotina e sempre observar aquilo que foge um pouco da criança sempre. Como assim? A criança começou a apresentar mais dores no estômago, né? Sintomas psicossomáticos. Sintomas psicossomáticos. E isso pode gerar uma ansiedade já na infância, né? Às vezes de não cumprir com aquilo que os pais querem, né? O que os pais desejam dessa criança. Ou a questão da pandemia em si, que muitas crianças vêm para o consultório com questões de ansiedade. E isso vem afetando muito no aprendizado, né? Na social, porque as crianças não puderam sair, né? Então, no consultório é algo mais lúdico, que a gente trabalha com essas crianças. Elas vão apresentando na brincadeira esses sintomas. Então, a gente pede para os pais também observarem a brincadeira das crianças. Sentar no chão, fazer uma brincadeira, fazer um desenho, perguntar como é que foi o dia. Isso tudo ajuda muito a percepção dos pais. Às vezes até pela brincadeira, pelo jogo, né, Daniela? Exatamente. A forma como a criança lida com a frustração quando perde no jogo, quando ganha, isso são dicas, às vezes, super importantes, né, para que os pais fiquem atentos. Hoje a gente está até com um cenário coloridinho aqui, que veio lúdico para cá também, para o programa, para demonstrar o quanto é importante isso e para se trabalhar isso, então, com as crianças em casa. Daniela, você já teve também acesso a alguns números de situações bastante peculiares, né, que informalmente a gente teve a oportunidade de conversar e que muitas vezes podem servir como inspiração para outras pessoas. De um modo geral, né, Daniela, o que tu está vendo hoje como mais desafiador como psicóloga e psicanalista visando o bem-estar e a saúde mental neste momento?
Eu acho que a resistência de ir para a terapia. Muitas pessoas querem, só não conseguem aquele impulso delas mesmas. É elas que precisam. Claro que alguém pode ajudar, mas uma dificuldade que eu percebi ainda mais foi a questão do online, né? Da videochamada para fazer os atendimentos. Porque é questão de barulhos, é questão de... Tudo atrapalha muito. Interferências externas dentro da casa. Exatamente. Alguém entra dentro do quarto, alguém, né, aparece e começa a chamar. Isso é normal. Cachorro na rua, eu até brinco. Não, gente, é normal. A gente está num ambiente mais, não de consultório, não de um setting terapêutico. A gente está no conforto de casa. Né? Então, muitas vezes, isso eu vejo como uma dificuldade para as pessoas entenderem que é normal. Né? Foge do nosso controle as coisas. No consultório também tem sons fora do consultório, tem sons na rua. Então, a dificuldade realmente foi a pandemia. A maior dificuldade foi essa. Foi a pandemia. E o que você destaca como dicas de comportamentos que são fundamentais para a organização de atividades agora, nesse início de ano, né? Como semanal, assim, quando vier o processo letivo das crianças, ou quando vierem as novas agendas, para que os pais tenham como dicas para melhorar a qualidade de vida das crianças também? Os pais precisam se organizar primeiramente também, né? Enquanto os pais não estiverem organizados, as crianças também se desorganizam. Então, a organização dos pais, de uma rotina, uma semana antes, alguns dias antes, já vai ingressando a rotina da criança, né? Já vai ingressando, semana que vem, preparando a criança, semana que vem a gente vai iniciar as aulas, né? Então, vamos se preparando, vamos dormir um pouquinho mais cedo e assim vão indo. Os pais precisam ajudar as crianças e as crianças vão entendendo, né, o processo de retorno de tudo. Perfeito. Daniela, vamos chamar os comerciais? Daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco, então, do Viver Plenamente de hoje, que está dando dicas sobre o planejamento do próximo ano, aqui pelo, né, alusivo, então, ao Janeiro Branco. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, alusivo ao Janeiro Branco, que é um mês de promoção de saúde mental, alusivo aos psicólogos e principalmente aos psiquiatras que promovem a saúde mental com as pessoas em geral e a população em geral. A minha convidada de hoje, então, é Daniela Dexheimer, estava aqui falando um pouquinho, né, de dicas de como organizar melhor a vida das crianças e dos adolescentes. E agora a gente vai entrar num outro recorte, né, Daniela? A questão dos adultos, né? Como é que fica a questão da organização de atividades agora nesse início de ano e metas, enfim, a gente falou, né, da importância das metas, a importância de se reorganizar, de ressignificar esse planejamento de vida, enfim, para o ano. Mas o que a gente poderia dar de dicas para os adultos também, para que eles ressignifiquem e para que eles consigam organizar melhor a sua agenda e o seu planejamento anual? Não se sobrecarregar, principalmente nesse início de ano, que a gente retorna das férias meio cansados, né, mais devagar, né? Então, acho que fazer tudo no tempo da gente. A gente tem que se permitir, às vezes, a não chegar no trabalho e já querer fazer tudo que não deu conta, talvez, no ano anterior.
Então, sempre com a calma, sempre tentar também manter uma rotina saudável, né, de academia, de, enfim, algum esporte e também uma alimentação saudável para a gente manter o equilíbrio físico e o emocional, que é muito importante. Exercício físico e a questão de rotina, bem importante tudo isso. Enfim, né, voltando um pouquinho também para a temática das crianças, né, Daniela, eu sei que tu és uma pessoa que recentemente estudou também a testagem VISC, que é um teste que ele é utilizado para buscar o nível de capacidade intelectual das crianças e como é que está o desenvolvimento em cada área cognitiva das crianças, que é essa caixinha que está aqui, ó, que a gente trouxe hoje para mostrar para o pessoal de casa o que é isso. Me fala um pouquinho, né, e fala bem na linguagem, assim, popular, né, o que o VISC pode fazer pelas crianças, que muitas vezes os pais vêm buscar atendimento quando uma criança está com dificuldade comportamental ou intelectual, mas não sabe por onde começar, e muitas vezes também buscam pela testagem e vêm por essa avaliação mais psicológica para ver o nível de capacidade de aprendizado também. O VISC, ele auxilia muito as crianças, aos pais entenderem as crianças, que a partir dali, quando sai, a gente faz a testagem, é um livro bem extenso, né, são subtestes e testes, são atividades, isso que eu gosto de dizer para as crianças. A gente vai dizer um teste, já estão me avaliando, e aí, que eu tenho alguma coisa? Eu vou falar, a gente vai fazer uma série de atividades, né? E isso ajuda aos pais a entenderem a criança, as limitações das crianças, né? Então, às vezes o pai puxa muito, né, para um lado da educação, mas a criança não é o tempo dela, né? Eu sempre gosto de dizer o tempo da criança. Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Só que a partir do momento que esse tempo se prolonga muito, tem alguma coisa de diferente nela. Então, a gente faz essas testagens para mostrar se tem alguma dificuldade mais de reter uma memória, né? Uma memória mais curta, uma memória mais de longo prazo, que demora mais, né? Então, esse teste serve para ajudar os pais a entenderem as crianças e as crianças terem mais calma também bom, eu também não sou um bicho de 7 cabeças, não sou errada da história. Quando é que é recomendado o uso do VISC, geralmente para avaliação infantil? Quando a gente percebe o comportamento da criança, né? A criança, ela tem comportamentos mais agitados, comportamentos mais, como eu disse antes, a dificuldade de aprendizado. Então, ele avalia essas áreas do cognitivo, né? De os pais estarem sempre atentos também de quanto tempo a criança leva para reter uma informação. Ou se, pede para ela fazer alguma coisa, ela não, já vou e depois esquece. Né? Então, isso é a memória que a gente retém muito rápido, que a gente esquece de acabar de fazendo. As crianças, claro que elas estão olhando TV, elas vão querer ficar olhando TV, elas não vão querer sair. Então, depois elas se lembram, eu tenho que fazer isso. Então, isso ajuda a ser algo mais lúdico, né? Às vezes não é só a questão de limites, né? Às vezes é a questão de velocidade de processamento de informação da criança. Porque às vezes eles procrastinam. Eu faço depois. Já vai, mãe. Esquece. E aí tem também, né, uma preocupação aí que a gente tem que lembrar, não é só a questão de limite, às vezes só de se fazer que não quer, né, desempenhar a tarefa, né, Daniela? Mas sim que às vezes pode ser realmente um esquecimento real e que pode ser um déficit cognitivo de reter memória. Exatamente. E isso ajuda muitos pais a entenderem as crianças. E, bom, se ela esquece, então vamos fazer alguma coisa para ela não esquecer. Vamos fazer algo mais, né? Eu gosto do visual. A criança, ela tem um calendário do que ela tem que fazer. Então, ela vai acordar, ela vai fazer uma rotina, né? E muito visual, muito com fotos, para ela. Tem crianças que não sabem ler, então vamos usar foto. Hoje, agora é hora de escovar os dentes, agora é hora de tomar um café. Então, tudo com fotinhos e organização semanal. Também para a criança não tá algo além do processamento dela. Que ela consiga entender. E quais os comportamentos, por exemplo, que as crianças apresentam em casa e que acabam sendo confundidos às vezes com o diagnóstico de TDAH, que é o famoso déficit de atenção e hiperatividade, que agora com a pandemia, então, né, acabou se saindo mais ainda diagnóstico, muitas vezes TDAH, e às vezes não era, né, Daniela? Justamente pela questão do momento que a gente está passando e em função da ansiedade das crianças por estarem confinadas em casa. Qual é a dica, qual é a diferença do comportamento de uma criança, por exemplo, ansiosa, uma ansiedade, né, esperada,
para uma criança e uma criança hiperativa? O que diferencia uma coisa e outra no diagnóstico? Uma criança ansiosa, ela sempre quer estar à frente do que ela pode fazer. Assim como nós adultos. Às vezes a gente também quer fazer algo, né? Eu tô pensando lá na frente e não tô pensando no agora. O que eu tenho que fazer agora para chegar até lá na frente? Né? Então essas crianças, elas vão além. Eu tenho que guardar, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que guardar meus brinquedos para depois ir jantar. Vamos fazendo aos poucos. Vamos sentar. Vamos guardar agora. Agora é hora de guardar. Né? E uma criança hiperativa é aquela criança que realmente tem uma dificuldade de aprendizado e também não para sentada. Né? Passando uma formiguinha, ela está acompanhando todo o processo da formiguinha e acaba esquecendo do que está em volta. Né? Então, a ansiedade e o TDAH são muito confundidos hoje em dia por essas questões, né? De ansiedade, a criança estar sempre além de onde ela está. E o TDAH que ela não para, e também tem uma questão de desatenção também que realmente esquece. Isso é avaliado no VISC. E a desatenção? Tem algum sintoma assim maior, né, que dá para se perceber, não só da questão da hiperatividade. A hiperatividade, ele não para quieto e não retém a atenção. Mas e numa questão, por exemplo, de reter somente a atenção, quando não é o tipo combinado, que existe, né, o hiperativo com déficit de atenção, existe só o hiperativo e existe o que tem déficit de atenção. O que você observa hoje como característica de quem tem apenas um déficit de atenção? O déficit de atenção pode estar um pouco ligado à ansiedade da criança, e eu percebo muito isso no consultório e os pais relatando, né, de a criança não focar porque está pensando em outra coisa. Então, as duas podem estar interligadas, né? Essa questão de desatenção é muito da criança. A criança, ela percebe que ela está desatenta, mas ela não consegue focar. Ela tem uma dificuldade. Não é que ela não quer, ela não consegue. Ela não consegue, exatamente. Querer, ela quer. E isso vem muito no consultório com as crianças. Elas me relatam, eu não consigo me focar. E eu quero me focar. Então, tanto que, às vezes, não é nem os pais que pedem ajuda, é as crianças que pedem ajuda. Os adolescentes, né? Eu quero ir no psicólogo, por quê? Porque ela vai me escutar. Né? Eu já escutei, porque tu brinca comigo. Tem gente que não brinca comigo. Então, às vezes, também é um pouco de carência. Por isso que vem para o consultório, para a gente... Né? Não é a questão só do brincar, que vai ficar 40, 45 minutos só brincando. Não, a gente observa cada detalhe, cada movimento e cada resposta da criança. Então, isso é muito importante para ajudar os pais. Né? Então, não é só o atendimento infantil. A gente também tem a conversa com os pais. Os pais também vão ao consultório para a gente expor aquilo que está acontecendo no consultório, né? Não em detalhes, porque o que fica no consultório com a criança, só aquilo que for realmente importante para os pais, né? E os pais também vão trazendo em casa como está a criança. Perfeito. Bem importante essas colocações, até porque às vezes os pais confundem os sintomas. Não, o que é atenção, o que é desatenção, o que é ansiedade, o que não é, o que é esperado, o que não é, né? Justamente para poder diferenciar, principalmente aqui nesse período em que a gente vem vivenciando. E aqui dentro do Vale dos Sinos, né? Que mensagem a gente pode pensar para quem quer se replanejar, para quem quer fazer um bom planejamento para 2022 e para que esse planejamento de fato seja efetivo? Em termos de grupo familiar, vamos pensar assim, né, Daniela? Tanto para crianças, como para adolescentes, como para adultos. Se quiser dar uma dica para cada faixa etária, também de repente é interessante, né, para o pessoal que está assistindo. Eu acho que sempre pedir ajuda não é que tu tá se rebaixando para pedir ajuda para alguém, né? A criança pode pedir ajuda para o pai pode sempre perguntar para a criança como é que tu tá te sentindo, né? E acho que ainda mais que agora nós estamos no Janeiro Branco, né? As pessoas, elas se conscientizarem e realmente procurarem um psicólogo. Hoje em dia tem psicólogos mais acessíveis, tem o atendimento online, né? Quem não quiser se locomover, se sair do trabalho, acha um cantinho e faz. Né? Eu acho importante o pessoal quebrar esse tabu do que é a terapia. Né? Os adolescentes também virem para os atendimentos. Eu sei que tem um pouco de receio ainda com eles, o que a gente vai falar, né, aqueles adolescentes mais retraídos. Ela vai falar com meu pai, com a minha mãe, agora ela vai contar tudo. Né? Não é assim que funciona. Então, acho que as pessoas têm que realmente tirar esse tabu, tirar essa barreira da ida à terapia para ir, né? Tem muitos lugares apropriados, né, para atendimento.
né? Então as pessoas vão ao longo aceitando, e principalmente aqui no Vale dos Sinos, né? Que as pessoas começarem no tempo delas. Acho que é isso. Isso. Então eu quero agradecer pela Daniela, que esteve aqui hoje no programa, prontamente falando novamente, né, sobre dicas para pais e dicas para as pessoas em geral, aí para os adultos também que precisam desse atendimento, conseguirem tocar melhor as suas metas, seus objetivos e seu planejamento. Desejamos então que esse início de 2022 seja melhor do que os demais e que a gente consiga fazer um bom planejamento com essas super dicas aí da psicóloga Daniela. Até mais, até o próximo programa, até o próximo Viver Plenamente.